11. Acharam, irmãos? Repetindo, Jeremias 29, verso 11. Diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? O tema desta palavra é pensamentos de Deus a respeito do seu povo. O Senhor revela para Israel, para o povo de Judá, que estava preso no cativeiro babilônico, através de uma carta que o profeta Jeremias envia para o povo, o Senhor revela que ele tinha pensamentos a respeito daquele povo. Interessante que pessoas que são importantes na nossa vida, pessoas que amamos, pessoas que precisam de nós, pessoas que fazem parte da nossa vida, elas comumente ocupam os nossos pensamentos. Principalmente filhos. Você que tem filho, que tem neto, pensa no seu pai, na sua mãe idoso, no seu avó, no seu avô, nos seus sobrinhos. Nós sempre estamos pensando em algumas pessoas, principalmente aquelas mais próximas. E o nosso Deus também, Ele é um Deus que Ele dedica tempo e pensamentos a respeito daqueles que fazem parte do seu povo. É preciso ser povo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus era a nação de Israel. Mas após a morte de Cristo na cruz, o povo de Deus é todo aquele que faz uma aliança com Jesus e faz parte da igreja de Jesus. Como está escrito, vós sois a nação eleita, o reino sacerdotal, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos trouxe, que vos chamou para a sua maravilhosa luz. O que é pensamento? Pensamento é o processo mental de refletir, criar, analisar e processar informações, resultando em ideias, imagens ou memórias. Aqui há uma definição de pensamento. No texto, lá em Jeremias 29, versículo 11, a palavra pensamento, que está no hebraico, mas traduzida para o português, significa plano, propósito, artifício, intenção. Por nos amar, Deus, Ele está continuamente pensando sobre nós. Tem alguém pensando em você nesta hora. E dentre essas pessoas, o teu Deus. É muito bom saber que alguém está pensando em nós. Em algum lugar dessa cidade, desse estado ou desse país, alguém está pensando em você. Alguém está se lembrando de você. E também o nosso Deus. O nosso Deus, Ele está atento, Ele está pensando. O povo de Israel estava se achando sozinhos, mas o Senhor estava com seus pensamentos sobre aquele povo. Em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como é provado, é constatado na nossa vida, que existem pessoas que pensam em nós, ou que pensamos em pessoas. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós
são maiores do que os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos. Meus filhos estão em outra cidade estudando, mas diariamente meus pensamentos estão sobre eles. Como meus familiares, minha irmã, meu cunhado, a família de André, as pessoas que são da nossa família, a gente está sempre pensando. Mas os pensamentos do Senhor a nosso respeito, ou ao respeito dos nossos, daqueles que nós nos importamos, são maiores do que os nossos. Por isso que ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mas quais eram os pensamentos que o Senhor tinha sobre a nação de Judá? E que esses pensamentos que estavam sobre aquele povo que estava lá em Babilônia, ele também representa esse pensamento de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, seus discípulos. Eu enumerei alguns pensamentos que o Senhor tem sobre aquele que é dele, sobre aquele que o busca, que o ama, que o serve. O primeiro pensamento é o pensamento de comprometimento. O Senhor, ele está comprometido com o seu povo. Amém, irmãos? O Senhor estava comprometido em agir pelo seu povo no tempo oportuno. É semelhante a gente quando tem um compromisso financeiro. Nós ficamos com o pensamento de honrar aquele compromisso naquela data. Até gera uma certa preocupação, porque o comprometimento é tão grande que às vezes a gente fica até inquieto. O nosso Deus, ele tem pensamento de comprometimento. Ele tem compromisso conosco. O povo de Israel, ele estava lá muito ansioso. Alguns estavam profetizando que eles sairiam daquela situação em poucos anos. Eles estavam querendo sair daquele cativeiro o mais rápido possível. E aquilo estava gerando no coração do povo ansiedade, tristeza, insegurança. E aí o Senhor manda, por meio do profeta Jeremias, uma carta para o povo. Vamos ver lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós,
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa carta maravilhosa foi direcionada ao povo, e esta promessa de Deus se cumpriu para o povo daquela época. Então Deus tem um pensamento de compromisso, de comprometimento, mas Ele está dizendo assim: olha, descanse, sejam produtivos aí no cativeiro, não pare, edifique casa, plante, multiplique-se, case, gerem filhos, vivam aí, porque eu tenho um compromisso, e com 70 anos aqui para o povo, eu vou tirar vocês desse lugar. Em outras palavras, há um tempo, quando esse tempo se cumprir, eu vou tirar você desse lugar. Eu vou tirar você dessa situação. Eu vou mudar o teu cativeiro. É um Deus que tem pensamento de comprometimento, né? Diferente do que o povo estava sentindo. O povo dizia: o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou. E o Senhor falou: não, eu tenho pensamentos a vosso respeito. Pensamento de comprometimento. Eu tenho um compromisso com os irmãos. Os irmãos são pessoas responsáveis. E aquilo que é responsabilidade nossa, nós nos comprometemos a honrar. Assim é o nosso Deus. O outro pensamento que eu compartilho com os irmãos, que está em Deus, na sua mente, a respeito do seu povo, é o pensamento de salvação. É o pensamento de tirar o povo daquela situação. É o pensamento do Senhor livrar o povo. E Jeremias 29:14 diz: e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Um pensamento de salvação, um pensamento de ação. Eu vou agir. O nosso Deus é um Deus que age. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O ouvir o clamor aí, irmãos, é no sentido de agir. Ele agiu em meu favor. E Deus está dizendo ao povo: eu tenho um pensamento de salvação. Eu vou tirar vocês desse lugar. Como aconteceu. O terceiro pensamento de Deus a respeito do seu povo é o pensamento de paz. É um pensamento de paz. A paz é um dos estados da alma mais buscado por todos nós. Todos nós buscamos paz. E o Senhor, Ele tem um pensamento de paz. Ele tem um pensamento de nos dar paz, de nos dar descanso. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. O povo não estava em paz. Eles estavam atribulados, angustiados, ansiosos, temerosos, incômodos naquela situação. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Como o Senhor falou para Israel, para Davi: eu prepararei um lugar
para o meu povo Israel. E nunca mais os filhos da perversidade os perturbarão. Deus, Ele é um Deus que prepara um lugar de paz para a gente. Bendito é o nome do Senhor. Ele tem pensamento de paz. Ele não tem pensamento de mal, porque os seus pensamentos são maiores do que os seus, do que os meus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual era o fim que aquele povo queria? Aquele povo queria sair daquela situação. Eles queriam retornar para a sua terra. Eles queriam recomeçar. Eles queriam estar no seu canto, no seu lugar. E o Senhor promete: eu tenho um pensamento, eu farei isso para vocês. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pensa a nosso respeito. Um Deus que tem planos para nós. Um Deus que tem promessas para o seu povo. E precisamos descansar no Senhor. Ele diz: eu bem sei. Eu sei. Às vezes, como um pastor, eu vejo alguns irmãos tão ansiosos. O pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se eu, como um simples homem, pastor, eu sei do que eu estou fazendo. Tem coisas que a igreja não sabe o tempo, mas eu sei o tempo, porque Deus me mostra. Lembra que quando o povo de Israel, os discípulos queriam que Jesus rapidamente atendesse a mulher cananeia. Eles não estavam sabendo o que estava nos pensamentos. Eles não sabiam os pensamentos de Jesus para aquela mulher. Aquela demora de Jesus em ouvir aquela mulher era uma demora terapêutica, salvífica. Era uma demora de paz que ela ia receber. Mas os seus discípulos, de forma apressada, chega até sugerir a Jesus para resolver aquele problema. Esse episódio de Jesus com a mulher cananeia e os discípulos mostra os pensamentos de Jesus e os pensamentos dos discípulos. Os nossos pensamentos. Deus sabe quando fazer, como fazer. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Amém? Que Deus console a sua amada igreja com esta palavra. Que nós saibamos que o Senhor Ele tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Eu quero pedir o pessoal da mídia que preparei o playback Os Sonhos de Deus. Amém? Quem vai adorar o Senhor com esse hino? Vamos orar, encerrar nossa transmissão e vamos estar adorando esse hino. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Eu sou um pai e diariamente eu penso nos meus filhos. Eu penso na minha irmã, no meu cunhado, na minha esposa, na minha família. Eu penso na igreja, Senhor. Diariamente eu penso nos irmãos. Imagine o Senhor. O Senhor é um Deus que pensa em nós. Um Deus cuja mente está voltada para aqueles que te buscam, para aqueles que te amam. Como diz, pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu sei que o Senhor está pensando em nós. Bendito é o teu nome. O Senhor tem planos de salvação. O Senhor tem planos de paz. O Senhor tem planos de vitória, de glória em nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Fiquemos em pé e vamos louvar ao Senhor com o hino